Ai, gente. Boa tarde, a paz do Senhor. Quem você fala aqui é missionária Nadira Albano. Hoje é dia 16 de agosto de 2026, um domingo. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo que se começar passando por a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, a sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamar todos sem confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o acre, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. A palavra do Senhor hoje está em Isaías 14. O Senhor terá compaixão de Jacó e tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a sua santa e preciosa palavra, no momento de João 3,30. Que a missionária Nadira Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome venha a ser glorificado, para que Teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre Ti, é sobre a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Me ajuda a fazer a Tua obra, me ajuda, Senhor, me dê paciência, sabedoria e entendimento. Que o Senhor cresça e que eu diminua sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus, amém. Diz assim, aleluia. O Senhor terá, Isaías 14. O Senhor terá compaixão de Jacó e tornará a escolher Israel e o estabelecerá em suas próprias terras. Os estrangeiros se ajuntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Aleluia, glória a Deus. Terá compaixão, né? Então, assim, a queda da Babilônia, ela tá muito ligada ali, né? A restauração de Israel, amém? A compaixão de Deus ali com o seu povo, né? Vai acontecer no momento assim que o povo se arrepende. Então ele continua. E ele diz assim, ó, povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar e a descendência de Israel, pois será os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros seus captores, dominarão sobre os seus opressores. Então, tá falando tudo aqui, né? Do que vai acontecer. E continua. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta. Então, foi imposta sobre o povo de Israel. Mas por quê? Por causa da desobediência deles para com o povo de Deus, ok? Então, igreja, é muito fácil, às vezes, a gente falar nesse instante, tá falando com uma irmãzinha, né? Irmã, cada um tem o seu particular com Deus, é você e Deus. Ai, como assim eu e Deus? É você e Deus. Né? Então, e com o povo de Israel, era a nação de Israel e Deus, era mais difícil. Então, você controlar toda uma nação, um pecado, não se compara com que eu e você temos que, né, como eu posso dizer, nos descer na presença do Senhor. E nós temos essa obrigação, amém? De nos santificar, né? Então a nação inteira era difícil na igreja, porque sempre tem um outro que cai, que leva outro ao pecado, mas hoje em dia é difícil, mas aí você temos que nos santificar, porque a salvação é individual. Como chegou ao fim o opressor, né? Como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram o povo. Aí diz assim, continua. Com golpes incessantes e enfurecidos, subjugar as nações com perseguição implacável. Então, né, era implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria, até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por causa e dizem, agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar nós, né? Então, quando fala desse derrubar aqui, né, tá falando assim, né, da potência ali da Síria, tá? Então, quando fala aqui, fala da Síria, da Babilônia, tá? É das duas potências mundial, quando fala daquela época aqui, é a Síria e a Babilônia, amém? Então, a gente sempre lembrar que a Síria e a Babilônia. Porque eles eram ali, né, implacáveis, igreja, ok? E Deus levantou eles ali para derrubar, para oprimir o povo. Nas profundezas, o céu está todo agitado para recebê-lo quando chegar por sua causa. Ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra,
Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos, né? Então, igreja, isso provavelmente aqui, se levantar aqui, né, já tá é mais uma profecia ali, né? Como eu posso dizer, da futura, né? Futura que se dá mais para frente ali, né? Que Deus vai julgar tanto, né? Os ímpios e os não ímpios, né? Os santos e os salvos, né? Todos responderão e lhe dirão, vocês também perdeu as forças como nós, tornou-se como um de nós. Então, assim, independentemente da sua força, onde é que fica a salvação? Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das liras de sua cama e de larvas. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirada à terra, você que derrubava as nações? Muitos dizem aqui que é Satanás, tá? Mas a gente vê pelos estudos que tá falando mais aqui como, né, do rei da Babilônia, tá? Eu não consigo ver como Satanás, tá? Que é o rei da Babilônia. E aí, porque ele era altivo, ele era soberbo, ele se achava, ok? Ele se achava, ok? Ele se achava o máximo. E não é assim que funciona. Ele continua. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, né? Subirei mais alto que as nuvens, serei como Altíssimo. Mas as profundezas do céu você será levado, irá ao fundo do abismo, né? Então, muitos dizem que é sobre Satanás, né? Então, assim, eu vejo mais aqui, quando a gente começa a meditar, a gente vê que tá falando muito da Síria, da Babilônia, da soberba, porque ele era altivo, ele era soberbo, né? Deus levantou ele para oprimir. Hoje que olho para você, admirava-se de sua situação e o seu respeito puderam, e esse é um homem que fazia tremer a terra. Nabucodonosor fazia tremer. Quando fala homem, ó, esse é o homem, ou seja, Nabucodonosor. A Síria, entendeu? Então, quando fala aqui de Nabucodonosor, né? Então, não pode ser Satanás. Por isso que eu falo para vocês que não é, né, Satanás. É mais o rei ali da Babilônia, ok? Abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades, não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo. Mas você é tirado fora do seu túmulo, como galho rejeitado, com as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como que desce a pedra da cova, como um cadáver pisoteava. Porque, igreja, quando um rei ele não era enterrado, era uma desonra. Era uma desonra terrível. Aleluia, glória a Deus, né? E a gente vê que ele deixa bem claro, todos os reis das nações jazem honrosamente em seu próprio túmulo. E ele não, ok? Ele não tem o túmulo, ok? Então, essa parte, ela dá uma balançada. E vamos continuar. Você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou seus próprios povos. Nunca se mencione as descendências dos malfeitores. Prepare um local para matar os filhos dele por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-la de cidade. Eu me levantarei contra elas, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei a Babilônia, aqui ó. Eu me levantarei contra eles, eliminarei da Babilônia o seu nome, os seus sobreviventes, sua prole, os seus descendentes, diz o Senhor. Então, a gente vê que aqui não é de Satanás, ok? A gente vê que Deus está falando da Babilônia, ok? Então, nunca foi de Satanás, foi sobre a Babilônia, da Nabucodonosor. Farei dele um lugar para a coruja e uma terra pantanosa. Vou varrê-la como a vassoura da destruição. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, glória. E vamos continuar. Profecia contra a Síria. Diz assim. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor dos Exércitos jurou certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Esmagarei a Síria na minha terra, nos meus montes, e pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo dos seus ombros dele. Então, Deus mostrando aqui que vai esmagar a Síria. Né? Tanto a Babilônia como a Síria estava junto ali, né? Para ser peso ali, opressor da mão de Deus ali. A vara para oprimir o povo de Israel. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações.
pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Quem pode recuar a mão de Deus? Profecia contra os filisteus. Esta advertência veio no ano em que o rei Acaz morreu. Vocês, filisteus, todos vocês não se alegram porque a vara que os feria está quebrada, da raiz da cobra botará uma víbora e o seu futuro será uma serpente veloz, né? Então, igreja, os filisteus ali, né, eles também eles atacavam também o povo de Deus, né? E ali para aquele lado ali era tipo assim, ela oprimiu o povo de Israel, e aí que Deus permite, aí também a Síria, a Babilônia, então era tudo como eu posso dizer, gente? É uma vara, né? Um oprimindo o outro, né? E aí continua. No 30. O mais pobre dos pobres achará pastagem, os necessitados descansarão em segurança, mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ela matará o seu sobrevivente. Ou seja, Deus está dizendo que vai acabar, né? Vai destruir totalmente. No 31, lamente, ó porta, clame, ó cidade, derretam-se todos vocês, filisteus do norte, vem o exército. Quem é assírio, ok? Ninguém desertou as suas fileiras. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta o Senhor estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo, né? De Sião, né? Então, Deus, ele sempre dando refrigério ali ainda para a nação, para o seu povo, né? Deus protegerá Jerusalém. Deus, né? Ao mesmo tempo que Deus permite a ferida, ele também faz alívio, amém? Deus abençoe vocês, que a Na Paz tem aí uma semana abençoada em nome de Jesus. É brinquedo não, Jesus, oh glória.